Existem várias formas de um livro se tornar algo especial para você, principalmente se ele conversa muito com os momentos pelo qual você está passando. Eu comecei a ler Pax, que fala sobre a relação de seu menino em busca de seu animal de estimação, uma raposa, que é deixada numa floresta em tempos de guerra. E pela tarde eu recebi a notícia de que meu amigo de 11 anos tinha falecido. É até difícil falar, porque às vezes é difícil mensurar a relação que uma pessoa pode ter com um animal. E mesmo que sem palavras, a gente se torna amigo depois de tanto tempo. A gente já conhece a forma como ele se comunica com a gente, ele às vezes nos entende o que nós queremos dizer. E todos os momentos que a gente passou junto durante esses 11 anos, correndo por aí, rindo, ele comendo todos os meus chinelos ainda quando era criança. E o livro ele funcionou como um abraço nesse momento que eu estava precisando de muita ajuda. Porque o livro ele fala justamente sobre aceitar que os seres que nós amamos ficam para trás. Então eu vou falar um pouquinho sobre Pax com vocês hoje. A Sarah é uma escritora já famosa de vários livros infantis, entre eles a série Clementine, e Pax é o seu primeiro livro que tem tradução aqui pelo Brasil e está saindo pela Intrínseca. Como eu disse, o livro ele vai narrar a história então do Peter e do Pax. É um garoto ainda na adolescência, com seus 11 e 12 anos, e sua raposinha que ele encontra ainda pequenininha, sendo a única sobrevivente de um martírio, digamos, com esse ninho de raposas que tinha morrido. O livro se passa numa época de guerra. O Peter ele só tem o pai nesse momento, a mãe já tinha falecido, e essa raposa ela serve muito como uma relação de amizade para com ele. E nesse tempo de guerra, o pai do Peter está indo servir na guerra, então ele tem que ir morar com o avô. E o avô, já por ser muito velho, o pai acha que não dá para essa raposa conviver junto com eles, então eles decidem devolvê-la para a natureza. É o primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo, essa cena na qual a raposa Pax é deixada para trás, nós vamos acompanhar isso pela própria visão dela, que para mim é muito brilhante. Os capítulos do livro são mesclados com um capítulo pela visão da raposa e outro capítulo pela visão do menino. E eu gosto da maneira como a Sarah ela tenta enxergar o mundo pela visão desse animalzinho, jogado em meio à natureza sem conhecer nada daquilo ali, e aqui no final ela mostra e como ela estudou o comportamento dessas raposas vermelhas, o que para mim foi algo bastante interessante. E aí quando nós voltamos para a visão do Peter, nós percebemos o quão ele está chateado por deixar aquela raposa para trás. E aí ele parte numa busca para encontrar o seu animalzinho de volta. E é uma busca muito forte, porque em meio a esses tempos de guerra, o Peter ele vai meio que numa busca do próprio conhecimento e do amadurecimento. Então, apesar de ser um livro infantil, eu acho que ele traça essas coisas de forma muito forte. O livro ele traz alguns simbolismos e ele revela esses simbolismos. Eu acho que principalmente por ser um livro mais infantil, ele não pode deixar que o leitor tente deglutir tudo aquilo que está exposto. Então, Pax é latim e significa paz. Então esse garoto estar à procura da paz num tempo de guerra é um simbolismo muito emblemático de como ele deixa todo aquele ambiente hostil e vai em busca da paz, vai tentar buscar o amor, o sentimento, a relação entre dois amigos, frisando que esses são os sentimentos necessários num tempo tão conturbado. Então esse garoto acaba encontrando uma mulher no meio do caminho, e acho que para algumas pessoas isso pode furar como uma parte que quebra a narrativa, e ele passa muito tempo com essa pessoa, mas eu gosto muito porque a autora ela privilegia, como eu falei, a busca do amadurecimento desse garoto. Então essa parte é extremamente importante, justamente conciliar também com o amadurecimento dessa mulher chamada Volas, que significa voa. E aqui a gente tem muito as relações com outro animal, o pássaro, e ele fala muito da fênix, que é aquele animal que ressurge das próprias cinzas. E essa mulher ela tem toda uma carga conturbada, porque ela já se viu na guerra, ela acabou perdendo a própria perna, e ela meio que não se reencontra, ela não entende tudo aquilo que ela fez durante o período de guerra, todas aquelas atrocidades, e ela está numa busca também de se reencontrar. Então é muito bonito quando essas duas figuras se casam.
E eu gosto da forma como a personagem é construída. Ela é muito bruta, isso devido aos acredito, devido a ela ser parte do exército, a tudo aquilo que ela já sofreu. E eu gosto da forma como ela cresce as personagens durante a narrativa. Então o livro funcionou muito para mim, principalmente pela conclusão, eu não vou dizer aqui, mas pelo momento que eu tava e pelo tudo que os personagens me ajudaram a entender, a conclusão do livro foi muito mais significativa para mim. Acho que não vai deixar as crianças, principalmente as crianças, muito felizes. Eu acho que elas não vão conseguir entender a naturalidade. Mas pelo momento que eu estava passando, como eu disse no começo do vídeo, o final soou muito mais emblemático para mim. Não é um livro perfeito em tudo, mas é um livro que se tornou favorito para mim. É um livro que se tornou especial, principalmente pelo abraço que ele me deu quando eu precisava. Então, se você quer dar de presente para o seu filho, e às vezes abrir na cabeça dessa criança para ela às vezes tentar enxergar o mundo pelos olhos do animal e não encará-lo como apenas um ser que nós somos donos, mas sim um ser que nós somos amigos. E isso é muito importante, também preservar pela qualidade de vida desse animal e pelos seus próprios quereres e desejos. Então isso é muito importante e é um romance simplesmente incrível. O livro é muito lindo, essa capa é simplesmente linda. Aqui nós temos a folha de guarda. O livro ele é todo ilustrado por dentro, desde pequenas figuras até maiores ilustrações. E Pax é essa coisa linda pela qual eu me apaixonei perdidamente e eu acho que eu não vejo a hora de você poder ler. É um livro infantil, mas que eu acho que serve de consolo, de abraço e de um grande amigo para todo mundo, principalmente pela grande mensagem que ele passa de que não importa o que seus pais, o que sua família tenha feito, você pode construir seu próprio caminho, você pode melhorar o caminho, você pode às vezes pegar aqueles exemplos ruins da sua família, ou da história, do seu passado, e fazer uma vida melhor, mudar, fazer diferente. E isso é muito, muito legal. O livro tem passagens sensacionais e foi um grande amigo numa época que eu precisava. Então é isso, se você gostou do vídeo, não deixe de comentar, falar se você tem algum animal de estimação e como é ou foi a sua relação com ele. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.